Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Hoje iremos aqui trazer uma introdução à álgebra, um assunto aí de 8º ano. Que Deus abençoe a nossa aprendizagem, amém? Então pessoal, vamos tentar entender isso que tem tirado o sono de muitos estudantes do 8º ano, inclusive dos meus alunos. Certo, pessoal? Então vamos lá. Com Deus, Primeiramente Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz que nós devemos entrar no quarto, falar com o nosso Criador em secreto e o nosso Pai. A Bíblia nos direciona a Deus como Pai, que vê em secreto, nos honrará publicamente. Então esse é o alicerce. Porque Tiago vai dizer que toda boa dádiva e todo bom dom, perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Glórias a Deus. Mateus no Evangelho vai dizer, pelo Espírito de Deus, que devemos pedir a Deus essa dádiva. Amém? Então vamos lá, pessoal. Relaxe, vai dar certo. Então, pessoal, vamos lá. Em aritmética, o que é álgebra? Pessoal, tudo surgiu a partir de haver uma necessidade. Por exemplo, em aritmética, eu posso representar duas... Se eu perguntasse qual é o dobro de 5, você me responderia 10, porque 2 vezes 5 é 10. Beleza? Isso aqui em aritmética, é uma multiplicaçãozinha de números naturais e tranquilo. Agora vamos lá. Em álgebra, se eu disser, como é que eu represento algebricamente o dobro de qualquer número? 2 e uma letra. Vamos colocar aqui a letra A. Então aqui é a representação algébrica de o dobro de qualquer número natural ou real ou complexo, enfim, qualquer número, por exemplo. Aí agora, se eu disser que A é 5, eu já sei que a resposta é 10, porque eu vou substituir aqui no lugar de A o 5, certo, pessoal? Então, A pode ser 6. No caso, nós teríamos aqui 2 vezes 6, que seria 12, certo? Se eu disser que A é 7, 2 vezes 7, que é 14. E assim até o infinito. Então, a álgebra surgiu, devido a essa necessidade de representar um valor desconhecido qualquer. Beleza, pessoal? Como toda e qualquer ciência, teve que ser sistematizada, Por exemplo, os matemáticos deram um nome estranho lá a um cabra. Monômio. Monúmio. Que é isso? Estranho esse nome. Não é comum, nós falarmos esse nome durante o nosso dia. Não está no nosso vocabulário. Então já começa pela aí a dificuldade de entender. Mas a palavra mono dá a ideia de quê? De um. Então entenda monômio como um único termo algébrico, que pode ser representado simplesmente por um número, Número 2, um monômio, Ou por um número e uma letra, como está, Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, certo? Um número e uma letra. Pessoal, quando o monômio vem representado por um número e uma letra, nós precisamos entender duas coisas. Que essa parte aqui, a parte que compreende a letra, é chamada de parte literal. E a parte que compreende o número é chamada de coeficiente. Aprende isso aqui.
Aprenda isso aqui porque no ensino médio eu tive muita dificuldade nesse conteúdo quando eu estudava no ensino médio por conta que o professor explicava coeficiente para lá e para cá e eu não sabia identificar o que era esse bendito coeficiente. E nada mais é do que esse número que vem na frente de uma letra. Certo, pessoal? E assim, outra coisa que eu quero que vocês percebam é que sempre que você se deparar na matemática a partir de agora com um número e uma letra juntinho, esse número está sempre multiplicando essa letra, que é também um número, só que desconhecido. É por isso que surgiu a álgebra, como eu já falei nesse vídeo. Ok? Então, a introdução é esta. Espero que vocês tenham entendido. Vamos continuar. Pronto, pessoal. Agora vamos entender um pouco sobre as expressões algébricas. O que são isso? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Se eu tivesse uma expressão 2 mais 4 menos 6. Deixa eu perguntar para você. Pessoal, isso aqui é uma expressão. Claro que você iria saber que era uma expressão e que era numérica. Por quê? Porque na aritmética você já aprendeu que a expressão numérica ela contém números, claro, como o próprio nome já está denunciando, e sinais, em alguns casos, símbolos, né, que é os parênteses, colchete, chave, enfim. Né, existe uma regra para responder essas expressões. Então, pessoal, o que foi acrescentado? Por que é que eu tenho que apresentar dessa forma? Porque a matemática é sequencial. A álgebra não se separa da aritmética em nada. A álgebra ela só veio agregar valor à aritmética, certo? Então, o que foi acrescentado? Se você já aprendeu expressões numéricas, não vai ter dificuldade de aprender expressões algébricas, certo? O que foi acrescentado? Simplesmente letras, porque álgebra são letras representando valores desconhecidos. Então, se nós colocarmos aqui ó, um A acompanhado desse 2 e um B acompanhado desse 4, nós teremos uma expressão algébrica, certo? Tem, além de sinais, né, pode vir símbolos também, não tem problema em números, agora as letras, ok? Pronto, pessoal. Valor numérico de uma expressão algébrica. O que é isso? Mudei aqui de caneta para facilitar o nosso entendimento. Vamos lá. Para encontrar o valor numérico de uma expressão, a questão tem que dar o valor das letras. Então, vamos dizer que A é 2 e B é 3. Então, ficou fácil para nós. Por quê? Antes aqui era uma expressão numérica, né, que se transformou em uma expressão algébrica. Tendo o valor das letras, pessoal, porque o que foi que tornou ela algébrica? Foi as letras que não sabemos o valor ainda, né? Então, para encontrar o valor numérico, a questão obrigatoriamente tem que dar, né, o valor das letras. Então, a expressão que era algébrica torna-se a ser uma expressão numérica novamente. Aí o 2, lembra do sinalzinho de vezes, que está sempre, quando eu tenho um número e uma letra, o sinal de vezes obrigatoriamente tem que estar entre eles, porque aqui na verdade são dois números, um conhecido e um desconhecido, certo? Então, se a questão diz que o valor de A é 2, eu venho aqui na expressão e substituo A por 2, mais 4 vezes, né? Se a questão diz que B é 3, então eu venho lá na expressão e substituo B por 3. Menos 6. Certo? Então, o primeiro passo é substituir as letras das expressões algébricas pelos seus respectivos valores, né? O valor de B3, pelos seus respectivos valores, transformando uma expressão algébrica em uma expressão numérica, né? Logo, numa expressão numérica, o que é que a gente responde primeiro? Se vier, é claro, os símbolos, quem está dentro do parênteses primeiro, independente do sinal, quem está dentro do colchete e, por último, chave. Essa é a ordem de eliminação. Em relação aos sinais, se o sinal for de potência e raiz quadrada, na ordem que vier, eu respondo primeiro. Se for de multiplicação e divisão, na ordem que vier, eu respondo por segundo. Se for adição e subtração, na ordem que vier,
eu respondo por último, né? Terceiro e último, certo? Então aqui nós vamos responder primeiro o quê? As multiplicações, levando em consideração as regras agora, não das expressões algébricas, mas das expressões numéricas, porque aqui agora, como eu já falei, nós temos uma expressão numérica. 2 vezes 2, 4, aí, continha básica de multiplicação. Esse sinal eu conservo, vou responder a multiplicação. 4 vezes 3, 12 menos 6. Pronto. Aqui agora eu tenho o que, pessoal? Adição e subtração. Eu já posso responder ela direta, ou eu aconselho, pessoal, só para não bugar, na nossa mente ela costuma bugar, responda uma operação de cada vez. 4 mais 12 dá 16, ainda conserva aqui o menos. 16 menos 6 igual a 10. Então, o valor numérico dessa expressão é igual a 10, ok? A ideia de adição e subtração. Vamos lá, pessoal. Primeiro você tem que saber que só é possível, né? Regra, vamos colocar aqui. Regra. Só é possível somar ou subtrair. Somar ou subtrair monúmios semelhantes. Ponto. Então, isso é uma regra, você precisa aprender. Só é possível somar ou subtrair monômios semelhantes. Então, vamos lá. O que são monômios semelhantes? São monômios que têm a mesma parte literal. Aí. A igual a A, então eu somo esses dois. E presta atenção, pessoal. Eu vou somar o que aqui? Simplesmente o coeficiente, simplesmente o número. É uma continha simples demais. 2 mais 3, 5. E o que é que eu faço com a letra? Repito ela, conservo, certo? Pessoal, agora se fosse 2A mais 3B. É possível somar esses dois monômios? Não. Nesse caso, não tem como eu somar. Certo, pessoal? Agora, vamos lá. Somar polinômios. Vamos dizer que é 2A mais 3B mais 5A, né? Mais 2B. Vamos lá. Se só é possível somar ou subtrair monômio semelhante, então o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que juntar os monômios semelhantes. Aí, esse 5A que está lá, eu trago aqui para perto do 2A, porque eu só posso somar eles dois. Conservo o 3B, vou trazer o 2B para perto do 3B, entendeu? Ou seja, eu vou juntar os monômios semelhantes para eu poder fazer as minhas adições ou subtrações, certo? Pronto, aí. 2 mais 5, 7. O que é que eu faço com A? Só repito ele. Mais 3 mais 2, 5. O que é que eu faço com B? Só conservo ele. Então, a soma desses dois polinômios, né, é igual a essa aqui. Que, na verdade, pessoal, é simplesmente uma simplificação. Né? Não é como na aritmética que 2 mais 2 é igual a 4 e acabou. Não, como tem as letras e quando as letras se divergem, e sempre, na maioria das vezes, né, vai se divergir, né? Então, você vai simplesmente fazer uma simplificação, porque isso que dá um nó na cabeça da pessoa, ok? Na subtração é praticamente a mesma coisa, pessoal. Só que você vai subtrair. No cantinho aqui, eu vou dar exemplo, só para a gente ver. Por exemplo, 3A menos 2A, beleza, eu posso subtrair isso aqui, ó, né? 3 menos 2, 1. O A, né?
como é a mesma e só é possível subtrair monômio semelhante, a regrinha nós já escrevemos, já apresentamos aí. Então, de boa, né? Se for polinômio, a mesma coisa, só que em vez de somar, você vai subtrair. Beleza? Redução de termos semelhantes, pessoal. Que bicho é esse, né? Vamos lá. É semelhante ao que eu acabei de fazer na adição, né? Ó, como só é possível somar ou subtrair monômios semelhantes, então a primeira coisa que você vai fazer é pegar os termos semelhantes e aproximá-los. Qual é o termo semelhante a esse? Esse, porque tem a mesma parte literal. É só esse termo aqui, nesse polinômio, tem x ao quadrado. Então, eu tenho que trazer ele aqui para perto. E lembrando, pessoal, que o sinal de um número está sempre à esquerda, à sua esquerda, à direita do número. Certo? Então, ó, vou fazer isso, esse joguinho. Ó. Menos 3x. Qual é o outro termo que tem x na sua parte literal? Menos 1x, ó, né? Menos 1x, agora só sobrou número sem ser acompanhado com letra. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para reduzir polinômios é aproximar monômios semelhantes. Porque fazendo isso, eu vou ter a possibilidade de reduzir, porque eu posso somar esses dois aqui com certeza, pois a parte literal dele é igual, né? Então, 2 mais 5, quanto é 2 mais 5, pessoal? 7. Eu não falei que a álgebra só veio complementar a aritmética, então isso aqui eu estou fazendo aritmética. 2 mais 5, 7. Ah, e a letra? Isso aqui complica. Ela, na redução de polinômios, simplesmente acompanha o coeficiente, sem nenhuma modificação. Certo, pessoal? Eu tenho aqui sinais iguais, eu conservo o mesmo sinal e vou fazer de mais. É uma regrinha lá dos números inteiros, sétimo ano, certo? Então aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1, né? Que está oculto, mas ele está aqui. Uma letra sempre tem 1, já falei, não sei se eu já falei nesse vídeo, mas todo e qualquer número, ele sempre tem um número 1, né? Arrodeado. Vou fazer aqui no cantinho. Por exemplo, o número 3, ele é elevado à primeira potência, que dá 3. Ele está sendo multiplicado 1 vezes 3, que dá 3. Ele está multiplicando 1, que 3 vezes 1 dá 3. E ele está sendo dividido por 1, que dá também 3. Só que nós representamos só o 3. Não vamos representar todos os números com esses 1s arrodeados. Aí vocês têm que se ligar, né, como diz a linguagem jovial, o momento adequado para o assunto adequado de matemática em que um desses 4 uns vão aparecer, certo? E na álgebra a gente usa muito, né? Então vamos lá. Conserva o mesmo sinal e faz de mais. 3 mais 1, 4. E o que é que eu faço com x? Simplesmente, repito. Ok? 8. Sinais diferentes. Conservo o sinal do maior. 8 é maior que 5. Eu conservo o sinal do 8 e faço de menos. 8 menos 5, 3. E aqui eu tenho o meu polinômio reduzido. Ok? Então, pessoal, na divisão de polinômios, né, vamos aprender primeiro a divisão de um polinômio por um monômio. Ok? Observe que na aritmética, nós aprendemos a divisão, por exemplo, de 155 dividido para 5. 15 para 5 vai dar 3, né? 3 vezes 5, 15. E observe que aqui tem um sinal de menos, né? Que a gente usa. Que dá 0, baixo 5, né? 5 dividido para 5 vai dar 1. 1 vezes 5, 5 para 5, nada. Então, entendendo isso aqui, porque tem aluno que não entendeu nem dividir números naturais. Então, claro que vai ter dificuldade de dividir polinômios por monômio, polinômios por polinômios. Mas vamos lá. Então, como o objetivo aqui é sempre subtrair de maneira que fique zero ou o menor número possível, aqui é a mesma coisa, entendeu?
2x ao cubo dividido por 2x. Vamos lá, pessoal. O objetivo é eliminar isso aqui. Então, vamos lá. O número que multiplicado por 2 é igual a 2 é 1. Beleza. Agora, vamos aqui. Qual o número que multiplicado por x é igual a x ao cubo? Vamos lá. Pessoal, aqui nós temos que levar em consideração uma propriedade das potências, que é a multiplicação de potência de bases iguais. X vezes x elevado a x ao cubo. Considerando que esse x aqui é esse aqui, que não pode mudar, e esse x aqui, 1x, é o x daqui do quociente, onde nós vamos colocar um expoente aqui, de maneira que a multiplicação dos dois seja igual a x ao cubo. Então, o que diz a propriedade da multiplicação de potência de bases iguais? Que eu conservo a base, né? Quando eu tenho uma multiplicação de potência de bases iguais, a base, pessoal, na potência é esse número que vem aqui abaixo. O de cima é expoente. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. Qual o número que somado a 1 vai ser igual a 3? Claro, para eu saber é só subtrair. 3 menos 1 vai dar 2. Então aqui eu vou ter 1x ao quadrado. O 1 aqui, pessoal, eu posso ocultar. Na verdade, essa é a maneira mais recomendada de se representar. Certo? Então vamos lá. Positivo ou negativo aqui? Positivo, porque quando eu for acrescentar esse sinal de menos lá, vai dar para mim eliminar. Por exemplo, aqui na hora de eu multiplicar, pessoal, ó, eu multiplico coeficiente com coeficiente, né? E parte literal com parte literal. Então, 1 vezes 2, 2. X ao quadrado vezes 1x é igual a x ao cubo. Esse menos aqui, ó, né? Daqui da divisão. Então, 2x ao cubo menos 2x ao cubo é igual a 0. Agora nós vamos baixar o próximo monômio, que é menos 4x ao quadrado. Vamos lá. 4 dividido para 2 vai ser 2. 2 vezes 2 vai dar 4. E x vezes x, aqui é o mesmo esquema. X vezes x para dar x ao quadrado. O expoente desse é 1, não pode modificar. Agora, esse aqui a gente pode botar a quantidade que complementa, né, corresponda a essa quantidade aqui. Então, qual o número que eu somo a 1 para dar 2? 2 menos 1, 1. Então, aqui vai ser só 2x. Agora, pessoal, em relação ao sinal aqui, ó, ele vai ser de mais ou de menos? Como eu vou saber? Observe que lá vai ter um sinal de menos também. Então, para eu eliminar, esse número aqui tem que ser positivo. Então, para esse número que vier aqui ser positivo, eu tenho que ter um número negativo aqui. Então, esse sinal aqui vai ser de menos, porque 2 vezes 2, 4, x vezes x, x ao quadrado. Menos vezes mais, vai dar menos. Agora, esse menos vai ser multiplicado com esse outro menos que eu iria colocar aqui. Então, menos com menos vai dar mais. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volte o vídeo. Enfim, então aqui, ó, eu vou eliminar. Para não colocar o zero, esse zero aqui. Então, após fazer isso, eliminei. Vou baixar o próximo termo, que é mais 2x. Ok?
2 dividido para 2 vai dar 1. E x dividido para x vai dar 1 também. Então, deu 1. Positivo ou negativo? Positivo. Pois quando eu fazer a multiplicação desse sinal de mais com esse sinal de menos, vai dar menos. E aqui eu posso eliminar. 1 vezes 2x, 2x menos, né? Então, 2x menos 2x igual a 0. Ok, pessoal? Então, essa é a divisão de um polinômio por um monômio. A multiplicação, pessoal, de um monômio por um polinômio. Observe que aqui ó, eu peguei o quociente, né? E estou multiplicando, né, pelo divisor, ou vice-versa. Aqui é você tirando a prova real dessa divisão aqui. Então, na multiplicação é simples. Você vai pegar um monômio e multiplicar por todos os outros monômios que compõem o polinômio. Então, vamos lá. Primeiro o sinal, né? Mais com mais vai dar mais. 2x vezes 1, 2x. Mais com menos vai dar menos. Agora você vai multiplicar 2x por 2x, pessoal. Observe que você vai multiplicar coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Quanto é 2 vezes 2? 4. Quanto é x vezes x? X ao quadrado, lembra? Multiplicação de potência de bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. Então, x vezes x é x ao quadrado. Mais com mais, não precisa colocar. 2 vezes 1, 2. X vezes x ao quadrado, ó. X ao quadrado vezes 1x é igual a x ao cubo. Então, aqui eu fiz a divisão. E observe que esse polinômio aqui é o mesmo que nós fizemos a divisão lá. E aí nós aprendemos a divisão e a multiplicação de um polinômio por um monômio.